Olá, a vocês que nos assistem, o nosso ótimo e abençoado dia, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para mais um breve estudo sobre o livro de Apocalipse. O conteúdo estudado vem da revista Compromisso, da Convenção Batista Brasileira. A nossa aula de hoje é a lição de número 11, que tem como tema a visão da vitória do bem e compreende os capítulos 17, 18 e 19. É lógico que não conseguiremos abordar nem a metade do assunto, mas é um resumo, é uma cientização do básico desses 3 capítulos. Nossos objetivos gerais são conhecer a visão de João sobre a vitória do bem, celebrar ao Senhor pelos seus feitos poderosos, assumir nossa missão no mundo enquanto Cristo não vem. Objetivos específicos temos: descrever a visão recebida por João e seu significado, prestar verdadeiro culto a Deus, mesmo que isso nos custe perseguições, porque a igreja será perseguida. Testemunhar a nossa fé enquanto Cristo não vem. O nosso textuário está em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, que diz o seguinte: combaterão contra o Cordeiro. Quem combaterá contra o Cordeiro? Aqueles que são chamados de babilônios, aqueles que são rebeldes, aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, rejeitaram Jesus. Que os vencerá. Quem vencerá? O Cordeiro vencerá todo esse pessoal, todo esse povo. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Quem é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis? É Jesus. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Quem são esses eleitos, esses fiéis que também vencerão? Somos nós, aqueles que aceitaram a palavra de Deus, aqueles que se renderam ao pé de Jesus, aqueles que não rejeitaram a Jesus. Todo o universo, a terra e os seres que nela habitam não são obras de um acaso cósmico, como alguns acreditam, que o homem é produto de uma grande explosão. É difícil acreditar numa coisa dessa, não é verdade? Mas foi isso que nos ensinaram nos bancos escolares. Creio que você também aprendeu isso. Nós somos frutos de uma grande explosão. Nós, como cristãos, nós acreditamos, nós cremos que foi Deus quem tudo criou e tem um propósito em tudo o que faz. Ele criou o mundo e fez de nós, seres humanos, coroa da sua criação. Nós fomos os últimos animais, os últimos seres vivos a serem criados. Fomos criados como coroa da sua criação. Para quê? Para que participemos da sua glória, para que participemos do seu poder. Assim como ele controla as forças siderais, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, assim como Deus controla esses corpos celestes, ele controla a história humana, ele controla o destino da humanidade. Na lição de hoje, estudaremos as visões do apóstolo João sobre a grande meretriz. Estudaremos a visão de João sobre a queda da Babilônia. E por último, estudaremos um pouco sobre a vitória de Cristo sobre a besta. É oportuno lembrar, meus irmãos, que o livro de Apocalipse trata-se de profecias. E nós, como homens, ainda que estudemos exaustivamente, somos finitos, somos limitados e jamais alcançaremos o significado delas, o significado
completo dessas profecias. Jamais eu e você alcançaremos a totalidade do significado dessas profecias. Mas vamos dar uma pincelada nesses 3 capítulos que acabamos de proferir, o 17, o 18 e o 19. O primeiro ponto da nossa lição está no capítulo 17. E nós vamos ver no capítulo 17 a visão da grande prostituta. Descrever o termo a grande prostituta. O que é isso? O que vem ser a grande prostituta? Logo no verso 1, diz que a grande prostituta também é chamada de grande meretriz. Se trata da grande meretriz e que está assentada sobre muitas águas. É importante a gente saber que tanto a edificação maligna como a edificação divina são tratadas como mulheres. Para a edificação maligna é tratada como prostituta, é tratada como meretriz. Já a edificação divina é tratada como noiva, esposa. Mas diz lá também que ela está sentada sobre muitas águas. Essa prostituta está sentada sobre muitas águas. O que vem a ser essas águas? Olha, o versículo 15, se você prestar atenção, já traz traduzido para nós o que são essas águas em que a prostituta está sentada. São povos, são multidões, são nações, são línguas. Então isso traz para nós que a prostituta, essa meretriz, ela domina uma multidão, ela domina pessoas. No verso 3, diz ainda que essa mulher vem assentada sobre uma besta de cor escarlate, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A pergunta que paira é, já que nós não vamos tratar dessas 7 cabeças, desses 10 chifres, a pergunta que paira para nós é: quem é essa prostituta? Quem é essa meretriz? Bom, na opinião de muitos estudiosos da Bíblia, quem melhor se encaixa nessa descrição pode ser a denominação católica. Prefiro chamar de denominação porque igreja são as pessoas. E eu, particularmente, acredito, eu creio, que muitas dessas pessoas, muitos dos católicos, são ou serão salvas. São pessoas que serão salvas, porque não irão compactuar com a evolução desvirtuada, vamos dizer assim, dessa denominação. E talvez a idolatria, como a gente acredita que está afundada essa denominação, essas pessoas não tenham realmente aquelas imagens como um ídolo seu, apenas como uma representação. Isso é uma crença particular, é uma crença minha. Mas a maioria dos teólogos evangélicos acredita que trata-se da maior idolatria já existente. O versículo 4 nos mostra que essa mulher aparenta ser de Deus. Por que ela aparenta ser de Deus? Porque ouro, pedra preciosa e pérolas representam a divindade, representam coisas de Deus. Mas o seu cálice de ouro, veja que o cálice dessa igreja é de ouro, ou seja, ela está revestida de algo que aparenta ser de Deus. Mas esse cálice transborda imundícias de sua prostituição. Espera aí, mas o que vem a ser prostituição? Não é aquilo que a gente tem como prostituição. Vou já explicar mais adiante. Gente, há muita coisa ainda
para ser explicada em relação à descrição dessa prostituta. Mas vamos destacar as palavras-chave que identificam a grande prostituta. Preste atenção. Será que a idolatria é uma palavra-chave que identifica a grande prostituta? Sim. Prostituição na Bíblia normalmente trata-se de adoração a outro Deus, o que é uma abominação para Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versos 25 e 26, Deus diz que adorar outros deuses é uma abominação para ele. Colocar outra coisa no lugar dele é abominação para ele. Essa denominação, então, chamada católica, além dos santos que já idolatra, irá aceitar muitas outras coisas que são contrárias à vontade perfeita de Deus, que são contrárias à doutrina de Deus. E uma outra palavra-chave que pode identificar essa grande prostituta, essa grande meretriz: sedução. Sedução. Observe o verso 2. Diz que com ela se prostituíram os reis, e com o vinho de sua devassidão se embebedaram os que habitam na terra. Isso significa que a ideologia implantada por essa denominação será aceita por muitos e estes a apoiarão. Ela será querida por causa da nova ideologia que ela está tomando como verdadeiro. Mas é uma ideologia que vai de encontro à palavra de Deus, que vai de encontro com a doutrina de Deus. Uma terceira, vamos dizer assim, completando, não terminando essas palavras-chave que identificam essa prostituta, porque eu quero apresentar aqui apenas 3, eu diria que a terceira seria a dominação. Veja o versículo 5. O versículo 5 relata que essa mulher carrega na testa o nome Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Logo, ela, sendo mãe, ela é a maior, a que detém o domínio de suas filhas. Filhas? Sim, as que dela saíram e se dizem protestantes hoje, mas possivelmente se unirão como um ecumenismo global. Essa matriz, essa mãe das meretrizes, ela, vamos dizer assim, formará uma religião ecumênica, uma religião que engloba várias outras religiões, e que essas religiões estarão apoiando ela no seu intento, na sua ideologia, irão se unir a ela, formando uma única religião dominante no mundo. O último ponto do nosso estudo sobre a visão dessa grande prostituta é se há alguma relação da grande prostituta com os dias de hoje. Você acha que esse sistema já está em curso? Meus irmãos, esse sistema da grande prostituta sempre esteve em curso, mas muito mais nos dias de hoje. Sem dúvida há relação com os nossos dias atuais, mas ainda ficará pior, vai ficar pior. Hoje, o líder dessa denominação vem fazendo declarações polêmicas em apoio a ideologias contra as doutrinas de Deus. E já começou a seduzir classes que cometem o que é abominação diante de Deus. Já começou a reunir classes de pessoas que antes eram, ou ainda mas que agora passaram a apoiar essa denominação em virtude das declarações que seu líder anda dando.
É só isso? Não. Na questão da idolatria, já existe um santo para cada dia do ano. Já imaginou? Será que é possível decorar todos esses santos? Um santo para cada dia do ano? Tem-se notado também que o seu líder vem tomando um partido político. Vem se intrometendo na política, confirmando o que está descrito no verso 2. Reis se prostituem com ela. O verso 2 diz que reis se prostituem com a grande meretriz. Quem são os reis de hoje? Quem você acha que são os reis de hoje? Isso mesmo. Os reis de hoje são os chefes de estados, os chefes de nações, os presidentes, os representantes das nações, inclusive alguns monarcas, porque existem ainda alguns países que é monarquia. Então existem reis ainda, literalmente. Mas hoje esses reis, que citado aí na Bíblia, citado no verso 2, são os nossos presidentes, são os chefes de Estado. Então, se há relação da grande prostituta com os dias de hoje, sim, há e muitos. É só você olhar à sua volta no que anda acontecendo. O segundo ponto está no capítulo 18, a visão da queda de Babilônia. Essa grande Babilônia, ela irá cair. Mas vamos estudar um pouco sobre essa Babilônia. O que é, o que era, o que é hoje, o que será. João agora tem a visão de outro anjo que desce do céu com grande poder. Ele mostra toda a terra iluminada com a sua glória. Este anjo anuncia com voz estrondosa a queda e destruição da grande Babilônia. Mas o que é essa grande Babilônia? Bom, Babilônia vem de Babel. Agora, esse nome tem sentido para você? Creio que todos já ouviram falar em Babel, a Torre de Babel. Onde vemos essa palavra na Bíblia pela primeira vez? Em Gênesis, capítulo 11, onde, sob o comando de um homem chamado Nimrod, foi construída a Torre de Babel. E qual era a finalidade desta torre? Eles estavam construindo essa torre para chegar ao céu. Estavam construindo esta torre para chegar ao céu. Mas espera aí. O homem consegue chegar até ao céu? Logicamente que não. Por isso Deus veio até o homem por meio de Jesus Cristo. Essa tarefa foi de Deus, de vir ao homem por meio de Jesus Cristo. Eles tinham também um segundo objetivo. Qual era? Juntar o povo para que o povo não se espalhasse pela terra. Espera aí. Juntar o povo para que o povo não se espalhasse pela terra? Mas isso vai de encontro ao que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, onde Deus disse ao homem: seja fecundo, multiplique-se e se espalhem pela terra. Como eles queriam juntar para não se espalhar? Está me entendendo? E um terceiro propósito deles, eles queriam chegar ao céu para tornar o seu nome célebre. Meus amados irmãos, em Êxodo, capítulo 3, verso 12, quando Moisés recebe a ordem de Deus para tirar o povo de Deus do Egito, qual era a finalidade? Lá no verso 12 do capítulo 3 de Êxodo, diz que a finalidade era para que o povo louvasse a Deus no deserto, para que o povo servisse a Deus. Era para o louvor da glória de Deus, do nome de Deus. Mas aquele povo que estava construindo a Torre de Babel queria tornar célebre o seu nome e não o de Deus.
Veja que existe uma grande contradição aí da representação do nome Babel com a perfeita vontade de Deus. Porque o nome Babel refere-se à rebeldia. Rebeldia de quem? Daqueles homens contra Deus. Isso trazendo para os dias de hoje. Então, Babilônia ou Babel significa rebeldia contra Deus. Depois, em virtude do pecado, Deus permitiu que seu povo fosse levado como prisioneiro para uma cidade chamada Babilônia, hoje a atual Iraque. Essa é a representação literal da Babilônia. É uma cidade? É uma cidade. Babilônia é o local onde está a grande prostituta. Mas é também um simbolismo de pessoas rebeldes e contrárias à palavra de Deus. Mas no capítulo 18, que é o nosso foco hoje, embora tenha relação com essas Babilônias aqui citadas, Deus está se referindo a uma Babilônia espiritual, uma Babilônia profética, uma Babilônia simbólica. Será uma cidade com essas características, não quer dizer que será o Iraque, que será a antiga Babilônia, não. Será uma outra cidade, mas com essas características. O verso 2 do capítulo 18 revela para nós que essa cidade caiu por ter se tornado morada de demônios e de todo espírito imundo, seduzindo não só os moradores e reis, mas também outras nações a se prostituírem. Ou seja, essa denominação está num local chamado Babilônia, porque tem essas características de sedução, de poder, e vai seduzir reis, os moradores dessa cidade, vai seduzi-los a se prostituírem. Sendo esse o motivo exposto no versículo 4, pelo qual Deus decide retirar seu povo de lá. Olha só que beleza. Por que Deus quer retirar o seu povo dessa Babilônia? Para que eles não sejam cúmplices do pecado. Para que eles não sofram o castigo que Deus estará derramando sobre essa cidade. Está no versículo 8 do capítulo 18. Veja o cuidado de Deus para com o seu povo. Em resumo, vamos resumir o que a gente acabou de estudar aqui. A cidade da Babilônia representa o poder, a prosperidade e a riqueza que seduzem o coração dos homens. Muitos serão seduzidos por esse desejo do que ela oferece. Homens que são iníquos, homens que são rebeldes contra tudo o que é de Deus, contra tudo o que pertence a Deus. São esses homens que irão nos perseguir. A visão da destruição desta cidade é explicada a João por uma voz vinda do céu, lhe dizendo que a justiça de Deus estava sendo cumprida, ou está sendo cumprida, ou estará sendo cumprida, porque os seus pecados se acumularam até o céu, diz o versículo 5. Veja que o pecado dessa nação, o pecado das pessoas que moram nessa Babilônia, serão tantos que Deus diz assim, se acumularam até o céu. Mas o povo de Deus, para não pactuar com seus pecados, o que é que Deus faz? Deus vai retirar o seu povo de lá, para que eles não sejam contaminados com esses pecados, não sejam induzidos a pecar da maneira que o povo de lá está pecando. E vai tirar também para que o juízo divino, quando for proferido por Deus, quando for proferido por Jesus, não incorra sobre eles. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Saber que Deus nos protegerá da ira vindoura, da sua ira vindoura sobre essa Babilônia. Não queira você
fazer parte dessa Babilônia. Se você está afastado, retorne para Deus, retorne para Jesus. Aceite a palavra de Deus, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Capítulo 19 é o terceiro ponto da nossa lição. Temos aqui a vitória de Cristo sobre a besta. Agora João ouve do céu a voz de uma multidão proclamando a vinda da justiça divina. Aleluia, diz o versículo 1. Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Ou seja, todo poder pertence ao nosso Deus. A festa das bodas do Cordeiro é chegada. Para a festa, a sua esposa, que é a igreja, ou seja, que somos nós, já está vestida. Ou seja, nós temos que estar pronto. A esposa de Deus, que é a igreja, tem que estar pronta, ela estará pronta nesse momento. Você quer fazer parte dessa igreja, que é a esposa de Cristo? O verso 8 diz: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, Jesus está chegando para fazer justiça por nós que fomos injustiçados por esses babilônios. No verso 11 a 13, João tem a visão do céu se abrindo e a descrição do Rei Jesus chegando. Chegando como? Montado sobre um cavalo branco, olhos flamejantes, a cabeça coberta de ricos diademas, o fiel e verdadeiro, que julga e pune com justiça. É o juiz perfeito. É o juiz, vamos citar um pleonasmo vicioso aqui, é um juiz justo, porque nada está alheio aos seus olhos. O verso 14 e 15 diz que ele virá seguido pelos exércitos que há no céu. Seus exércitos que há no céu. Exército que ele tem no céu. Montado em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca sairá uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Jesus irá julgar essa grande Babilônia, essa meretriz. Ele irá julgar com vara de ferro. Isso significa que a sua ira será derramada sobre essa nação, sobre essa meretriz, que nós cremos ser determinada denominação, como já falei antes, porque Jesus é o único que possui uma arma letal. Possui a arma letal. Ele é o próprio Rei, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pelo seu poder julgará e condenará a besta e seu falso profeta, e os lançará vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. E a multidão dos inimigos será ferida mortalmente com a espada que sai da sua boca, diz o verso 21. Esta cena celebra a vitória definitiva do bem sobre o mal. O Cordeiro vence a besta, o Cordeiro Jesus vence a besta, vence esse líder iníquo e seus sequazes, seus discípulos, seus apoiadores. Jesus está pronto para receber os que foram remidos pelo seu sangue, aqueles que aceitaram a sua palavra, aqueles que lhe foram fiéis neste grande confronto, a igreja dos salvos por Jesus. Assim como ao final o bem triunfa sobre o mal. Que belo é saber que a vitória já está garantida. Meus irmãos, concluindo este breve estudo, temos as verdades partilhadas, algo para nós refletirmos. A igreja que somos nós,
devemos nos manter fiel ao Senhor, prestando-lhe o verdadeiro culto, mesmo que isto nos custe sofrer perseguições. De que maneira isso se aplica à nossa vida? No meu caso, penso que seguindo o que Paulo nos aconselha em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Século é o mundo. Veja que o mundo tem se tornado cada vez mais confuso, cada vez mais controverso. Aquilo que era errado agora é bom, é certo. Aquilo que era certo agora passou a ser errado. Como pode isso? E você está se conformando com isso? Você está aceitando isso? Você está vivendo isso também? Nós não podemos nos conformar com este século. Lembre-se do conselho de Paulo. João contemplou a grande celebração da vinda de Jesus. Os céus se abrem para a vinda triunfal do Cordeiro dos Reis, Rei dos Reis. Está se abrindo para que o Rei dos Reis chegue. João contemplou isso. Será que Cristo tem sido realmente o Senhor de nossas vidas? Estamos realmente preparados para nos encontrarmos com Cristo na glória? Qual o efeito que a visão da vitória do bem causa em nossa vida? Espanto? Terror? Ou causa verdadeira alegria? Porque o efeito dessa visão de João, da volta de Jesus, tem que causar em nós muita alegria, meus irmãos, e não espanto e não terror. Que mudanças eu posso fazer hoje na minha vida para me manter fiel diante das perseguições e cumprir a minha missão no mundo enquanto Cristo não vem? Particularmente, eu creio que antes de tudo preciso aumentar minha comunhão com Deus, me alimentando ainda mais da sua palavra, mas principalmente reservando um tempo maior para estar a sós em oração com Deus. O que podemos fazer hoje para colocar em prática essas mudanças na minha vida? Tirar o planejamento do papel, tirar esse planejamento da minha mente e transformá-la em ação. Eu preciso me dispor como instrumento nas mãos do Senhor para que Ele cumpra a sua obra. Comigo ou semigo, Ele vai concluir a sua obra, mas Ele quer que eu participe e eu preciso me dispor. Isso é uma coisa que eu preciso fazer para que ocorram mudanças, para colocar em prática essas mudanças em minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada irmã. Oremos. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai, te damos graça por este momento tão importante na tua santa e bendita presença. Que o Senhor, meu Deus, tenha colocado em nossos corações um pouco mais da porção da tua palavra, que tenhamos entendido um pouco daquilo que a tua palavra diz, que a tua palavra profetiza, Senhor, para que possamos estar alerta, para que possamos saber, identificar quando as coisas previstas para o final dos tempos estejam acontecendo, eu posso estar atento, alerta e poder discernir que é chegada a hora. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Abençoa todos aqueles que estarão ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém? Amém, meus amados irmãos.